Tem um erro que quase todo mundo comete com o dinheiro. E os bancos torcem para você nunca descobrir. O que vou te mostrar agora mudou minha situação financeira de vez. Se você quer transformar sua vida financeira, fique comigo porque hoje vamos explorar 18 maneiras de pagar menos impostos e aumentar seu retorno. E o melhor, vou te mostrar como fazer isso sem precisar de recibos. Se você é novo aqui, sou a Verônica, contadora certificada. E hoje estamos focados em maximizar seu retorno fiscal para 2024-25. Antes de tudo, um aviso: este vídeo é um guia geral. Consulte sempre um contador ou consultor financeiro para conselhos específicos. Agora, vamos entender como funcionam as deduções fiscais. A quantia que você paga de imposto é calculada com base na sua renda tributável, que é sua renda bruta menos as deduções permitidas. Ou seja, dinheiro que você ganha do trabalho ou investimentos menos as despesas que você teve para ganhar essa renda. Isso tudo influencia no quanto você paga de imposto federal, além de outras obrigações fiscais como o Medicare. Para reivindicar uma dedução fiscal, você precisa seguir 3 regras básicas. Gastar o dinheiro do próprio bolso sem ser reembolsado. A despesa deve estar diretamente relacionada ao seu trabalho e você precisa ter um comprovante. Geralmente um recibo. Mas não se preocupe. Vou apontar quais deduções você pode reivindicar sem recibo. Além disso, lembre-se de declarar qualquer auxílio recebido como renda. Não reivindique despesas se você foi totalmente reembolsado e não reivindique a mesma dedução em múltiplos códigos fiscais. Se suas deduções totais excederem $300, você precisará de evidências. Mas se for $300 ou menos, não precisa de recibos. Mas deve ser capaz de comprovar que pagou o que reivindicou. Agora, a boa notícia. Esse limite de $300 não se aplica a despesas relacionadas ao carro de trabalho, despesas de viagem, auxílios de refeição e pagamento de transporte premiado. Cada dedução que abordaremos é rotulada de D1 a D15 no seu cronograma de dedução fiscal. Vamos começar com as despesas de depreciação. Se você usa bens como carro, maleta, laptop, mesa ou telefone para o trabalho, pode reivindicar deduções fiscais de depreciação pelo desgaste. Se o item custar $300 ou menos, você pode reivindicar o valor total. Mas lembre-se de dividir isso se for parcialmente usado para trabalho. Se for acima de R$300, você deve depreciá-lo ao longo de sua vida útil usando o método do valor decrescente ou o método do custo primário. A fórmula está aqui. É muito fácil de seguir. Para encontrar a vida útil do ativo, o link está na descrição abaixo e lembre-se de dividir ou prover se for parcialmente usado para trabalho. Ok?
Aqui está um exemplo. Você comprou um iPhone 16 em 1º de janeiro de 2025 por R$ 1.800 e usou 50% para trabalho. Com uma vida útil de 3 anos e usando o método do valor decrescente, você pode deduzir R$ 297 no item D5. Aqui vai uma dica. Use o método decrescente se quiser uma depreciação mais rápida nos primeiros anos. Use o método do custo primário se preferir deduções previsíveis e constantes a cada ano. Aqui estão as 18 deduções que você estava esperando. Note que D1 a D5 se referem ao seu trabalho como empregado. Então, D1. Despesas de carro relacionadas ao trabalho. Para reivindicar despesas de carro, existem 5 condições que você precisa atender. Como atender à definição de carro? Possuir ou alugar. Usar para viagens de trabalho. Não de casa para o trabalho e vice-versa. Mas há exceções para esses contribuintes aqui. Não vou passar por todas elas. Então fique à vontade para verificar os detalhes depois. E se você atender a essas 5 condições, há 2 métodos que você pode usar para reivindicar. O método do livro de registro, que exige que você mantenha um livro de registro por 12 semanas consecutivas. Assim, você pode calcular a porcentagem de uso para trabalho. Essa porcentagem é então aplicada aos custos reais do carro, como depreciação, combustível, óleo, seguro, manutenção, reparos, registro, etc. Você precisa criar um livro de registro a cada 5 anos e manter registros já existentes. Agora, o método do livro de registro é ideal se seu carro for relativamente novo, com menos de 8 anos ou financiado, e se você usá-lo muito para trabalho. Se o método do livro de registro te assusta, o método por quilômetro é muito mais simples. No ano fiscal de 2024-25, você pode reivindicar um máximo de 5.000 quilômetros a 88 centavos por quilômetro por carro por ano. Tudo o que você precisa manter é a data, destino, distância e propósito. Este método cobre todas as despesas do carro. Então você não pode reivindicar combustível, óleo, despesas de juros, etc. separadamente. E é isso. Sem recibos. Sem livro de registro necessário. Aqui vai uma dica e eu te envio a conta depois. Diga que seu carro tem mais de 8 anos. Não está financiado. Você trabalhou 48 semanas em um ano fiscal e gastou menos de R$ 91 por semana. Opte pelo método por quilômetro e mantenha esses registros. D2. Despesas de viagem relacionadas ao trabalho. Se você for obrigado a viajar a trabalho pernoitando, como voar entre estados ou para o exterior, você pode reivindicar despesas como acomodação, refeições, extras e despesas de transporte. E se você viajou por 6 noites ou mais seguidas,
precisa manter um diário. O exemplo. QC 72.131. Mas a menos que seja noite, nenhum diário de viagem é necessário. Se você viajou durante o dia e voltou para casa, só pode reivindicar o custo de transporte. Portanto, refeições e acomodações não são dedutíveis de impostos. Você precisa de recibos tanto para despesas noturnas quanto diurnas de viagem. Agora, talvez você não precise guardar recibos para reivindicações de despesas de viagem dentro dos valores razoáveis, dependendo do tipo de viagem. Então, verifique sua elegibilidade. Vamos falar sobre D3. Despesas com roupas, uniformes e lavanderia. Primeiro, vamos começar com as roupas que você não pode deduzir. Você não pode deduzir a compra, aluguel, reparo, limpeza, lavagem ou manutenção de roupas convencionais como calças pretas, camisas brancas e trajes de negócios, mesmo que você as use para trabalhar. No entanto, você pode deduzir as seguintes roupas. Primeiro, uniformes obrigatórios. Eles precisam ser distintos para sua organização ou identificar o produto ou serviços fornecidos pelo seu empregador, como um uniforme de policial. Segundo, uniformes não obrigatórios, que têm o logotipo do seu empregador. Seu empregador registrou o design de roupas ocupacionais aprovadas e você deve usar o uniforme no trabalho para poder deduzir. D3. Roupas de proteção. Para deduzir, suas roupas de proteção devem atender a 2 critérios. Primeiro, devem ter características ou funções protetoras e um grau suficiente de proteção contra o risco de doença e lesão ao qual você está exposto ao realizar seu trabalho. Isso inclui roupas resistentes a fogo, equipamentos de proteção solar e coletes de segurança, etc. Categoria 4. Roupas específicas de ocupação, que identificam distintamente você como uma pessoa associada a uma ocupação específica, como as calças xadrez de um chefe ou a toga de um juiz. Se suas roupas se enquadram nas categorias mencionadas, você pode deduzir o custo real que você tiver para limpeza a seco e reparo, além do custo para lavar, secar e passar, incluindo despesas de lavanderia. O ato permite $1 por carga se toda a carga for de roupas relacionadas ao trabalho e 50 centavos por carga se a carga for mista com roupas pessoais. E por favor, lembre-se de guardar os recibos se a despesa de lavanderia sozinha exceder 150. D4. Despesas com autoeducação. A D4 cobre custos educacionais relacionados ao seu emprego atual e não a um novo que você deseja. Ok? Você pode deduzir uma despesa se o curso mantiver ou melhorar habilidades ou conhecimentos para seu emprego atual ou puder levar a um aumento de renda na sua função existente.
Despesas dedutíveis incluem taxas de matrícula, livros, material de escritório, uso da internet, depreciação de itens relacionados ao trabalho como uma mesa, cadeira e impressora, etc. D5. Outras despesas relacionadas ao trabalho. Uma reivindicação comum de D5 são as despesas de escritório em casa. Então, se você trabalha de casa, pode reivindicar usando um dos dois métodos. O método fixo a 67 centavos por hora cobre eletricidade, aquecimento, resfriamento, telefone, internet, material de escritório e consumíveis como tinta e papel. Você também pode deduzir a depreciação de ferramentas e equipamentos separadamente. Basta manter um diário, uma planilha de horas ou uma escala, junto com recibos para itens depreciáveis. O método de custo real. Se você tem um espaço de trabalho dedicado, como um cômodo separado, calcule seu tamanho em metros quadrados. Divida-o por sua. Para calcular a porcentagem de uso do seu espaço de trabalho em casa, divida a área total interna da sua casa pela área do espaço de trabalho utilizado. Multiplique essa porcentagem pelos custos elegíveis como eletricidade e limpeza. Você também pode incluir telefone, internet, material de escritório e depreciar itens como sua mesa ou cadeira separadamente. Apenas mantenha registros de todos os cálculos e recibos dos itens depreciáveis. Outra dedução comum é o uso de telefone e dados. Para reivindicar essas deduções, mantenha um registro de uso de 4 semanas ou uma conta mensal. São todas as ligações relacionadas ao trabalho e divida pelo total de chamadas do mês. Aplique essa porcentagem no total pago nas contas de telefone durante o ano fiscal para obter o valor dedutível. Falando em refeições de horas extras, você pode reivindicar uma dedução se cumprir 3 condições.